Boa tarde, meus amigos que me vê em qualquer parte do nosso território, Brasil. Talvez isso seja um interesse também de muitos, ou de outros países também, de muitas culturas, religiões, a ciência, tudo isso fala acerca, né? Tudo tenta chegar a um denominador comum, né? Uma explicação para tudo o que aconteceu. Meus amados, eu sou um homem muito temente a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Deus nunca me julgou segundo a minha aparência, mas Ele me chamou a apresentar seu grande ministério. Eu passei por um deserto muito grande, meus amados. Passei por uma terra muito árida, quase inabitável, vivendo com 7 peças de roupa, tá entendendo? E chinelo arrebentado no pé por muito tempo, para aprender o Evangelho do Senhor Deus. Para hoje eu estar aqui diante dessa câmera, com a convicção de tentar ajudar alguém. O princípio de todo o conhecimento que existe no mundo, meus amados, é o temor de Deus. Toda a sabedoria que existe no mundo é o temor de Deus. Então, se nós tememos a Deus, Deus nos ensina. O que as religiões nos contam? Sabemos muito pouco acerca do que está oculto. Eu tenho algo na minha cintura aqui, ó. Não é um revólver não, ó. É uma caneta. Eu com uma caneta e esse pedacinho de papelão aqui, eu vou tentar demonstrar ao mundo, a quem tiver interesse, o princípio de toda a sabedoria que existe no mundo. No princípio era o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que se fez se sustenta, se permanece. Então, peço a atenção de vocês, vou falar meio rápido. O Verbo sempre teve selado, seria dado a quem fosse achado digno, se buscasse se aproximar de Deus. O Senhor Deus ia mostrar. O livro de Apocalipse, Revelações, fala muito acerca disso. O Senhor Jesus recebeu de seu Pai, e de seu Pai ele daria aquele que vencesse. Nos deu o privilégio, todos nós saímos uma trajetória, muitos pelo deserto, escaldante, sem ter paz, sem ter tribulado, entendeu? Eu fui em parte também, irmãos, inocentemente, né? Me envolvi em questões que estavam além do que eu imaginava. Muitos diriam da minha ossada. Mas Deus é que capacita a gente, irmãos. Eu fui usuário de drogas, me envolvi em uma questão, entendeu? Que já tem sido discutida desde o princípio da criação, desde lá de Adão e Eva, né? A humanidade faz uso da árvore da ciência entre o bem e o mal. Hoje ela está sendo muito difundida, ela é difundida principalmente em hospitais, em drogaria, em laboratórios, lá onde fabrica todo tipo de drogas. E é pela ciência do bem e do mal. Muitas coisas, muitas barbaridades que foram feitas no mundo ao longo dos séculos, acreditava-se que era para um bem maior. Então hoje vemos aí, tem muitas profecias da Bíblia. Deus me deu o dom de interpretar a Bíblia, de saber, de conhecer
de abrir os seus selos. Isso, irmão, isso aí não é graça de Deus, não. Isso, por assim ser, também é graça. No princípio era. Mas isso é um dom. Isso é coisa que carregamos conosco. Isso é coisa que pai passa para filho. Você entendeu? De pai para filho. Por isso que Deus disse, sou Deus de Isaac, sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. De pai para filho e para neto. Então Deus dando a entender para toda a humanidade que essa era uma coisa de família. Entendeu? A verdade é, irmãos, que o povo de Deus, que Deus nunca abandonou a terra. Sempre houve uma casa que nunca foi conhecida, a casa de um grande rei que deu vitórias a Abraão. Essa casa chama-se o rei de Melquisedeque. A Bíblia não fala dele, não fala desse sacerdócio. Os sacerdotes que profetizam, que falam no dia de hoje, não fala desse sacerdócio real. Isso teve atrás, assim como existe, nós sabemos, ocultistas, né? Existe, conhecemos alguns, que muitos faz muito mistério acerca deles, né? Os Illuminatis, os maçons, muitas denominações assim, né? Eu acredito, irmãos, que o meu Senhor ainda foi o maior ocultista de todos, porque ele escreveu a verdade na frente de todos e ninguém conseguiu reconhecê-la. Mas ele dá àqueles que é simples. Eu sou analfabeto, era um corretor de boi, entendeu? E quando o Senhor me chamou, conheci o Senhor ainda quando ele apareceu para mim. Ele apareceu para mim em sonhos, muitas vezes, né? E acerca do que está acontecendo no mundo, eu vou explicar para vocês aqui o princípio de tudo. Aí, irmãos, é assim, ó. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Tudo foi feito através dele. Deus se apresenta em Apocalipse. Sou o Alfa, o Ômega, princípio e fim. O primeiro e o último. Deus, o homem, o varão que Deus fez, porque Deus, quando criou a humanidade, Deus a criou num jardim, irmão. E esse jardim tinha um dono. Está lá escrito no começo da Bíblia lá. E Deus visitava aquele jardim. Visitava ali Adão e Eva ali. Pouco antes da serpente esmagar, a serpente trazer a morte, trazer o conhecimento da morte ao ser humano. Porque nós fomos feitos imortais, irmãos. A vida, na verdade, hoje vemos esse grande duelo entre esse Covid, muita coisa. A vida e a morte hoje, irmão, estão se enfrentando, entendeu? E acreditamos, sim, que no final desse Apocalipse, veremos, porque eu já vi a nova terra, irmão. Eu já vi a nova terra. E é aqui mesmo, Mas só que há dois evangelhos sendo pregados. Um evangelho fala do reino de Deus aqui na terra. O outro evangelho fala de um arrebatamento. Esse evangelho que fala do arrebatamento é que até os cientistas concordam com a ciência deles concorda com tudo isso. Porque eles não vê a soma. Quer dizer, fizeram... Porque hoje, irmãos, hoje se faz de tudo, né? Com conhecimento. Né? Hoje se altera genéticas, hoje se cria pessoas em tubos de ensaio, hoje se faz de tudo, entendeu? Só não faz a imagem e semelhança do Senhor, entendeu? Só não faz um ser humano, só não faz um homem de carne. Esse que fala tudo isso, irmãos, é porque eles nunca aceitaram Cristo na carne. Então é por isso que eles não nos aceitam no dia de hoje. Esse é Satanás. Esse aí, ele veio para destruir toda a carne. O Senhor disse, não brincai com tal. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir com a vida de todos. Está entendendo? Mas aqui, então, Deus fez o primeiro homem. Veio de Deus na terra. Tá. Adão morreu. A primeira alma vivente desceu à morte. Então, sempre por um. Se Deus fez primeiro Adão, antes de Adão, talvez já tenha feito alguém, né? Então, se Deus primeiro fez Adão, e a alma de Adão morreu, foi a alma vivente morrendo pelo conhecimento do pecado, Jesus, entendeu? Veio nos pregar um evangelho, né? Nos dá poder, porque até então os principados das trevas
predominava, né? Jesus veio, a primeira coisa, porque Adão perdeu para a serpente, a primeira coisa que Jesus fez foi: eis que vos dou autoridade sobre répteis, cobras e animais peçonhentos, pisarás a serpente, calcarás ao pé o filho do leão, porque tão encarecidamente me amou. Então, essa foi uma das primeiras dádivas dadas por Jesus, dando início dos seus caminhos, quer dizer, já mostrou logo uma briga de frente, né, irmão? Então, depois veio Jesus na terra, cumpriu a vontade do Pai, o crucificaram, tinha 2 na cruz com ele aqui, ó. E ele desceu ao império das trevas, o mataram. Quando matou Jesus, quando Jesus foi crucificado, Deus visitou o mundo com trevas, irmãos. Por 3 horas os anjos de Deus desceram no inferno e resgatou seu filho. Por 3 horas houve trevas na terra. Por esse atrevimento, o Senhor tirou seu filho de lá. 3 horas apenas. Das 7 às 9 houve trevas na terra. Então o Senhor desceu no império da morte. Seus anjos foi crucificado, pegou os que estavam na cruz com ele, tinha prometido para 2 ladrões que ainda hoje estariam no reino dos céus com ele. Pegou os que estavam na cruz com ele e entrou no mesmo céu para que hoje comparecesse diante de nós. Prometeu que nos daria um consolador, um Espírito que procederia do Pai. Lá em João 16, falou: é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Consolador não há de vir a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque não creram em mim, disse Jesus: quando se levantar o Filho do Homem, vós crereis que eu vim do Pai, diz o Senhor Jesus. Falava acerca daquele que vencesse, né, irmão? Falava acerca do Verbo que se fez carne e viemos a sua glória, como é o unigênito do Pai. Quer dizer, quando fala como, é um comparativo, irmão, não é a mesma pessoa. Entenda. O Pai, nós não o conhecemos de 3 formas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não conhecemos as 3 pessoas da Trindade, por assim dizer, não é? Como é ensinado, foi ensinado a muitos. Então prometeu o Consolador, o Pai e o Espírito Santo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O disse o Senhor Jesus: aquele que crê em mim, de seu ventre manará águas vivas. Então, disse o Senhor também: aquele que crê em mim, virei eu e o Pai para ele, e nele faremos morada. E outra coisa, acerca deste evangelho, que é o evangelho do reino, você entendeu? O Senhor disse: o evangelho do reino está entre vós. Então, irmãos, eu me sinto como um sábio que me abdiquei de muita coisa, você entendeu? Para alcançar, em primeiro lugar, o reino do céu, a eleição do Senhor. De maneira que eu estou sendo ultrajado, você entendeu? Por brincadeiras sapecas, entendeu? De seguidores de Satanás. Mas, assim, chacoteado mesmo, entendeu? Fui fazer uma cirurgia, depois eu conto isso aí. Mas aí, irmão, aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor veio prometer o reino dos céus, falou que o reino dos céus desceria do céu em forma de uma noiva. Desceria endereçada a Nova Jerusalém, o Senhor ainda ia eleger, desceria do céu em forma de uma noiva, em forma de colunas, como diz as cartas de Salomão. Aí eu vi o céu, irmão, abrindo. Daqui de dentro, irmão, via o juízo chegando na terra. Via a época que Deus vai trazer impiedade sobre os perversos, entendeu? E a paz sobre os benignos, para poder acalmar a terra, para poder dar paz à terra novamente. O planeta está super agitado, irmão. Já não aguentamos mais a lamentação, são muitos mortos. Então, irmãos, acreditamos que é chegado o reino dos céus a vós outros,
que nos vê. 3 e 4, irmãos, foi aqui que o Senhor Jesus disse que iria. Lembrai-vos do testemunho dos filhos de Zebedeu, ao qual chegou diante de Jesus e pediu para que na glória dele, um se assentasse à sua direita e outro à sua esquerda, no seu reino. O que ele respondeu? Isso não está a mim dá-lo, mas é para aqueles a quem o Pai já tem elegido, desde o princípio da criação. Quer dizer, o que hoje nós estamos vivendo em que ano? 7.000 anos depois da criação. Quer dizer, então, se o princípio... então, quer dizer, já existíamos. Se o princípio existia, logo em seguida, consequência, né, talvez existamos. Tá, irmãos? Eu vi os 5, irmão, se levantando da terra em forma de uma grande serpente. Moisés a levantou lá no Egito. Falou que no final dos tempos ela se levantaria de novo. Ela veio em defesa do Evangelho de Deus. Ela foi lá confundir a ciência dos sábios no Egito, muitos anos atrás. Então, irmãos, Moisés disse que ela se levantaria. Jesus também falou acerca dela. Falou que importa que o Filho do Homem se levante como uma serpente, a serpente lá de Moisés, para que não pereça nenhum dos que nele crê, entendeu? Para a salvação de muitos. Então, irmão, eu vi os 6. Era o príncipe deste mundo, irmão. Caiu do céu em forma de bola de fogo. Ele será preso, irmão. Sabemos agora em Apocalipse que vem grandes personagens aí. Vem Abaddon, um anjo poderosíssimo que traz grilhões com ele. Ele lidera um grande exército. E diz que Abaddon levaria preso Satanás e prenderia ele por 1000 anos. Por isso dá a revolta no mundo, irmão. Então, irmãos, sabendo nós de antemão de tudo isso, então eu vi a Nova Jerusalém descendo do céu endereçada, vi o juízo de Deus. 3 e 4 é 7, um número denominado, né? A perfeição de Deus, né? 7, que vem de Deus aqui ainda, viu, irmão? O traço do 7, puxando daqui, ó, ainda puxando daqui, ó. Ó, puxa, vem de Deus, desce na terra, entendeu? Passa pelo, é provado para ser aprovado. Amado, como os filhos de, como fala, a predição da vinda do Messias. Ele envelheceu nos primeiros dias nas terras de Zebulon, mas nos últimos dias floresceu junto às correntes das águas. Lembrai-vos das cartas de Isaías, que falava acerca de tal. Irmãos, e o reino de Deus, como a Nova Jerusalém está vindo, esse grande confronto, você entendeu? Já foi iminente, como já tivesse passado, como se Miguel, 3 e 7 é Miguel, é um grande príncipe que carrega a espada do Senhor Deus. Quero que vocês saibam, irmãos, que essa parte aqui, o Brasil e a África, já foram unidos uma vez. Entendeu? Não, deixa. Aí, irmão, eu vi o 8, eu vi o Senhor Jesus e o reino de Deus nos céus. Eu vi paz, eu vi seus anjos celestes, e vi o reino vi a Nova Jerusalém descendo agora para a nossa atmosfera. Nós viveremos um tempo de muita paz aqui na terra. Não haverá ninguém que não cumpra seus dias. Viveremos um tempo assim, de muita harmonia, entendeu? Isso é muito benéfico, irmãos. Isso é muito benéfico. Isso vem do Senhor. É o Senhor que nos anunciou isso, Deus no princípio. Falou que aquele, entendeu, que daria paz, que não daria fim a todo o seu povo. E aqui no Brasil, irmãos, as 10 tribos de Israel, o Senhor Jesus, quando veio, já estava atrás dela. Aqui no Brasil tem muitas tribos, irmãos. As 10 tribos perdidas ainda não foram, diz que não foram ainda encontradas. Irmão. Mas todo mundo está cansado de saber com quem elas são. Está entendendo? Muitas delas estão, as 10 tribos estão aqui no Brasil, irmão. Muitas das 10 tribos. Deus do céu, Deus da terra.
reinaremos por 1000 anos. Depois de 1000 anos, o Senhor Jesus voltará na terra, assim como ele prometeu que foi para o Pai, mas voltaria ainda para nós. E depois será Deus no céu, será Deus a sua forma, né? Assim como ele nos fez a sua forma, será Deus a sua forma e a sua semelhança. O poder de Deus. Essas cartas, irmãos, essas cartas, por ela, a humanidade tem chegado até a Lua. Outros afirmam, por elas, nós sabemos que é assim, não vamos falar de mentira, não vamos falar de fato. Por ela nós sabemos, né, que a ciência se multiplica. Por ela o homem tem conhecimento de muitas coisas. Por ela se calcula quanto tijolo vai nessa casa aqui, pela matemática, pelos códigos binários. Isso aqui são códigos binários, códigos de navegação, irmão. Isso aqui são veredas, entendeu? Então isso aqui nos ensinou, o verbo nos ensina, os caminhos do Senhor nos ensina. A humanidade, infelizmente, não conseguiu ter acesso a ela, mas despertou nelas a usura. Porque quanto mais tinha domínio sobre essas cartas, mais domínio tinha se firmava, mais domínio ele tinha e se firmava no mundo, né? Sabe, já imaginou, irmãos, quanto é prático hoje você consultar um engenheiro, você levantar, fazer um projeto de uma casa e ele te dá ali o cálculo exato ali de quantos tijolos você vai gastar, quanto você vai gastar de material, né? Não é muito bom, irmão, você fazer um orçamento assim, de algo assim, e você saber muito antes de você começar. Isso é através disso aqui, irmãos. Foi dado, selado à humanidade. A humanidade nunca conseguiu olhar para ela. Ó, mais 3, mais 4, é 7 aqui. É no Japão, é na China, é na Rússia. Como é impossível que o verbo de Deus minta, vamos dizer, né? Que Deus nos confunda e minta aqui aquele que busca verdadeiramente. Então a matemática também é uma ciência exata, irmão. Só que muitos homens, muitos cientistas, muitos médicos, ao se apossarem dessas cartas e ao começarem a trabalhar, entendeu, com cobaias humanas e muitas coisas, acreditavam, irmão, que estava levando cativo algo, a não ser a si mesmo, porque tudo que o homem plantou, isso ele colherá também. Está entendendo, irmão? Então, se você plantou bem, fique tranquilo. Essa arte da ciência foi usada por muitos, e é usada até o dia de hoje, e não será tirada da terra, será estabelecida. Esse é o evangelho eterno do reino de Deus. Acabei de vos anunciar. Sempre esteve aí, o reino de Deus está entre as crianças. É a primeira coisa, a primeira tarefa que a criança vai fazer é de matemática. Tá entendendo? Pela matemática, irmãos, esquece muita coisa. E os sinais da matemática, né? Faz saber que estamos dando para frente ou para trás, sinal de menos, mais, vezes, divisão. São todas essas, né? Irmãos, eu espero ter convencido alguns de que... E outra coisa, irmãos, nós não trocamos coroas que o Senhor nos concedeu por nada nessa terra. A verdade é que estamos entregues, irmão, nas mãos de muitos. Mas que se fizer mal, quem fizer mal, eu não dou benção forçado, não, irmão. Sou obrigado a abençoar ninguém, não. Se eu disser que uma pessoa será bendita pelo meu ministério, o ministério de Melquisedeque, eu revestido como um sacerdote, eu abençoarei. Mas também se uma pessoa não merecer, não darei benção a ninguém assim, não, irmão. Por isso, irmãos, eu falo a verdade a vocês. Eu sou um homem de poucos amigos. Diz que um homem, quando se aplica, diz que um homem diz que é um ditado, né? Sou um homem de poucos amigos, mas de um coração muito grande. Estou aqui também, irmãos, na expectativa, entendeu? De que o mundo se converta ao verdadeiro evangelho, entendeu? E aí, outra coisa, abra mão, se abdique de muitas dessas doutrinas, dessas falsas doutrinas, irmão, entendeu? Que anda fazendo. Então, irmão, tem muita coisas que faz ali que desagrada a Deus, né? Sabemos o que causa tudo isso, né? Essa causa só, né, que seria de nós, se nós contendêssemos com Deus. Eu espero ser um jornaleiro para vocês, espero estar informando, entendeu? Eu consigo discernir também a face do tempo, irmãos, tá?
Eu vou estar vendo alguns vídeos no YouTube, vou estar falando acerca de algumas manifestações, como tenho feito. Só que eu só faço comentários. Agora eu quero estar publicando os vídeos também, ao qual eu estou me referindo, e falando um pouco acerca deles, né? Quero falar também depois acerca das cartas de Jó, viu, irmão? Ensina muito. É isso aí, meus amigos. Uma outra oportunidade, gostaria de estar fazendo a leitura para vocês verem, porque muitos conhecem a Bíblia, mas agora tem a interpretação dela? Não tem, não. Quem é que tem a mente de Cristo, né? Quem é que compreendeu as coisas de Cristo, senão a mente de Cristo? Obrigado, irmãos. Tchau.